Olá, sétimo ano. Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro, nós vamos começar a ver a introdução de um capítulo 10, para a gente encerrar as nossas aulas, as nossas atividades com o nosso capítulo 10. Então, vocês vão abrir aí agora o livro na página 185. Página 185, capítulo 10. Regra de 3 e grandezas. Regra de 3 e grandezas proporcionais. Vamos dar uma lidinha no livro e a gente vai acompanhando o livro junto com o caderno para a gente fazer algumas anotações importantes. Então, vamos ver um pouco da história. Há muito tempo, matemáticos de várias partes do mundo já faziam cálculos usando a regra de 3, técnica muito utilizada pelos egípcios. Sempre os egípcios, né? Vocês sabem que os egípcios, os gregos, os babilônicos, então eles deram aí origem aos primeiros conhecimentos. Um escriba chamado Ames, em 1650 a.C., já resolvia problemas do cotidiano dos antigos egípcios dessa forma. Como o preço do pão, a alimentação do gado, quantidade de grãos, a regra de 3 nada mais é do que a resolução de problemas que envolvem grandezas direta ou inversamente proporcionais. Hoje, usamos a regra de 3 em vários ramos das ciências exatas. Nesse capítulo, você verá que é muito fácil e útil esse tipo de cálculo. Dadas duas grandezas proporcionais, conhecendo-se um par de valores de uma delas e um valor correspondente à outra, podemos determinar o segundo valor, estabelecendo uma proporção. Essa regra, na qual conhecemos 3 valores e precisamos ter o quarto valor, ela é chamada de regra de 3. Você já sabe que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Nós já conhecemos algumas grandezas, como volume, área, comprimento e capacidade. Existem outras não menos importantes, como a força, velocidade, aceleração e potência. Duas grandezas podem ter uma relação de proporcionalidade ou não ter. Quando não são proporcionais, elas não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, uma não depende da outra, como é o caso da idade de uma pessoa em relação à altura e à massa de uma pessoa em relação ao número da calça. Quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente e inversamente. Diretamente e inversamente proporcional. É quando uma está relacionada
com a outra. Então, vocês vão dar uma olhadinha agora na página 186, onde tem grandezas diretas. Abre o livro na página 186. Vamos ver. Na página 186, ele fala um pouco de grandezas diretamente proporcionais. Vamos para grandezas proporcionais. Grandeza diretamente proporcional. Então, vamos ver o que é que diz. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma relação de dependência entre elas. Então, observem aí que vocês têm dois triângulos equiláteros. Lembrando o conceito de triângulos equiláteros, eles possuem os três lados iguais, ou seja, os três lados com a mesma medida, certo? Então, um triângulo, um tem um lado 8, 8 e 8. E o outro, 12, 12 e 12. Então, nós temos aí 8, o primeiro triângulo, e o segundo com 12, certo? Então, tenho um lado de triângulo com 8, o outro com 12. Então, quando isso ocorre, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Haverá aumento ou diminuição. A balança tem que estar equilibrada. Vamos continuar. Vamos acompanhar os triângulos. Em um triângulo, a medida do perímetro depende da medida do lado. Então, se o lado, qual é o perímetro do primeiro triângulo? O primeiro triângulo tem 8, 8 e 8. Então, o perímetro do primeiro triângulo é 24 centímetros. E o segundo? O segundo tem 12 mais 12 mais 12. Então, 36 centímetros. Então, ele diz que a medida do perímetro depende da medida do lado. Se o lado mede 8, o perímetro medirá 24. Mas se o lado mede 12, o perímetro é 36. Propriedade e característica. A razão entre dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra. Observe que, neste exemplo, quanto maior for o lado do triângulo, maior será o seu perímetro. Então, se aumenta de um lado e aumenta do outro, então eu tenho aí razões diretamente proporcional. Quando isso ocorre, teve aumento e aumento dos dois lados, ou teve diminuição e diminuição dos dois lados. Então, tem que ser igual, ou aumenta igualmente, ou diminui igualmente. Então, isso aí é considerado uma grandeza direta. Outro exemplo. Suponha que na receita de pão de queijo
sejam utilizados 500 gramas de queijo para fazer 30 pães. Se ela só tiver 300 gramas, ela só fará 18 pães. Observe. Então, tem a tabelinha aí com 500 gramas, ela faz 30 unidades. 300 gramas, ela faz 18 unidades. E 200 gramas, ela faz 12 unidades. Você observou que no exemplo do pão de queijo, quanto maior a quantidade de queijo, menor será o número de pão? Outros exemplos de grandeza. Então, quanto menor a quantidade de queijo, menor pão ela vai fazer. Por quê? Se eu não tenho muito queijo, aí vocês podem sempre fazer a pergunta: se eu não tenho muito queijo, eu vou fazer muito pão? Não. Então, diminui a quantidade de queijo, vai diminuir a quantidade de pão de queijo. Se eu aumentar a quantidade de queijo, eu vou aumentar a produção de pão de queijo. Então, aumenta de um lado, aumenta do outro. No caso aí, ela tinha 500 gramas de queijo, Minas, e fez 30 unidades de pão. Isso, 30 pães. Se ela diminuiu a quantidade de queijo para 300, ela diminuiu a quantidade do pão. Ela ainda diminuiu mais a quantidade do grama do queijo para 200 e diminuiu ainda a quantidade do pão. Diminuiu e diminuiu, então são grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentamos uma, a outra também aumenta. Se diminuímos uma, a outra também diminui. Então, vamos agora para grandezas inversas. Grandeza inversamente proporcional. Então, o que acontece com grandeza inversamente proporcional? Se diretamente, as duas aumentam ou as duas diminuem, na inversa, uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Se a outra diminuir, a outra vai aumentar. Então, é isso que vai acontecer na grandeza inversa. Então, há grandezas em que a relação de dependência é inversa. Existem proporcionalidade entre elas, porém, enquanto uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Quando uma diminui, a outra aumenta. Em uma construção, o tempo de conclusão da obra do número de pedreiros. Quanto mais operários trabalhar, menos tempo eu vou gastar. E quanto menos operário eu tiver, mais tempo é necessário para se construir. Então, vamos observar a tabelinha da página 187. Pensem numa obra. Vamos ver um exemplo clássico, que pode ser um exemplo que vocês vejam no dia a dia de vocês. Na casa de vocês está tendo uma reforma. É isso? Como exemplo. Então, se eu tiver muita gente para fazer essa reforma, eu vou terminar a reforma em pouco tempo, não é isso? Então, eu vou aumentar a quantidade de pessoas e vou diminuir a quantidade de tempo. Aumentei as pessoas, diminui o tempo para que a reforma fique pronta. Então, aumentei uma e diminui outra. Então, ela é o quê? Inversamente proporcional. Se eu tiver poucas pessoas para trabalhar nessa reforma, eu vou ter que fazer essa reforma em mais tempo.
porque tem pouca gente trabalhando. Então, diminuir a quantidade de pessoas, vou ter que ter um tempo aí maior para a quantidade de pessoas, certo? Então, quando isso ocorre, dizemos que elas são inversas, certo? É como se tivesse um desequilíbrio, a balança. Uma aumenta, a outra cai. Quando a outra cai, a outra aumenta. Então, sempre é o inverso, certo? Então, tem uma tabelinha aí com números de operários. 5 operários. São muitos operários, então eles vão gastar 15 dias. Se eu diminuo a quantidade de operários, eu vou ter que aumentar a quantidade de dias, porque menos gente trabalhando, mais tempo para se fazer. Se eu ainda diminuir mais ainda, se só tiver um operário, eu vou ter que aumentar ainda bastante a quantidade de dias. Exemplo. Outro exemplo. Vamos supor que o aluno faça uma prova com 50 questões. Quanto menos erros ele cometer, maior vai ser a sua nota. Então, vocês podem ver aí como a prova de vocês. Você vai fazer uma prova que tem 10 questões, cada questão geralmente valendo 1 ponto. Então, se você acertar muitas questões, não é isso? A sua nota vai aumentar. Então, se você errar menos, a sua nota aumenta. Então, sua quantidade de erros cai. O que é que acontece com sua nota? Aumenta. Se sua quantidade de erros aumenta, a sua nota cai. Então, é inversamente proporcional. Olha o equilíbrio da balança. Então, aí na tabela, ele mostra. Se você teve 5 erros, sua nota foi 9. Mas se você teve mais erros, sua nota vai caindo. Quanto mais erros você tiver, sua nota vai diminuindo. Então, à medida que você aumenta os erros, a sua nota vai descendo. A gente tem alguns exemplos de grandezas inversas. Nós temos aí a velocidade que um carro gasta em um determinado tempo para percorrer um percurso. Porque quanto maior a velocidade, menos tempo ele vai gastar para fazer o trajeto. Se ele gastar pouco, se ele for numa velocidade pouca, ele vai gastar mais tempo. Números de cães e números de dias necessários para ter uma quantidade de ração, certo? Se você tem muitos cachorros ou gatos, né, a comida ela vai ser consumida de uma forma mais rápida se você não tiver aquele controle. Números de máquinas e tempo para produzir. Então, essas empresas que trabalham com máquinas. Se tiver muitas máquinas, muitas pessoas para trabalhar, a quantidade de tempo vai ser reduzida. É isso? Se eu tenho poucas pessoas para trabalhar, o tempo vai ser maior. Então, duas grandezas são inversas quando a razão de uma é inversa da outra. Dizemos que duas grandezas são inversas quando aumentarmos uma, diminuímos a outra. Aumentamos a outra e diminuímos. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora na página 188. 188, para a gente ver somente a questão 1 por enquanto. Questão de número 1. Vejam aí agora se vocês conseguem resolver a questão de número 1.
Observe a relação entre as grandezas e classifique em direta e inversa, ou se não tem nada de relação, elas não são proporcionais. A gente vai fazer agora a página 188, questão de número 1. Certo? Temos a letra A, B, C, D, E e F. Vamos para A. A velocidade de um carro e o tempo gasto para percorrer uma distância. Nós estávamos falando aí há pouco tempo dessa relação do carro com a velocidade e o tempo, que ela é inversamente proporcional, certo? A idade de Jonas e a sua altura, certo? A idade com a altura não tem relação nenhuma, certo? Então, não tem uma relação que tenha idade a ver com altura. Então, não tem relação. Idade e altura não tem uma relação. O número de operários e a produção. Então, o número de operários e a produção, ela é inversamente proporcional. Não foi isso que a gente viu? Cadê? Não. Letra C. O número de operários e a produção. Ela é direta. Porque se eu aumentar a quantidade de trabalho, né, isso, eu vou ter aí mais produção. Se eu diminuir a quantidade de operários, eu vou ter menos rendimento. Letra D. Quilos de trigo e biscoitinho produzido. Também vai ser direto. E quanto mais quilos eu tiver para fazer os biscoitos, mais biscoito eu vou produzir. Então, vou aumentar o quilo, vou aumentar o biscoito. Letra E, número de pedreiros e o tempo da conclusão. Nós já falamos que é inversa. E a letra F, medida do lado do triângulo, seu perímetro, nós também já vimos que é direta. Então, temos aí a primeira questão da página 188. E vocês vão tentar fazer a questão 2 e a página 189. Para casa, para a nota, vocês vão tentar fazer a questão 2 da página 188 e a página 189. Então, tenham uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Não deixem de fazer as atividades e boa aula a todos.